25, a famosa quarta-feira gorda com muito futebol a partir das 2 da tarde já com o Mengão, que é o Brasil hoje no Intercontinental. Então vamos começar com Liga dos Campeões. 9 jogos abriram a 6ª rodada da Champions ontem à tarde. Destaques para, olha só, Bayern de Munique, que derrotou o Sporting Lisboa por 3-1 na Alemanha. O Liverpool derrotou a Inter de Milão na Itália. E o Barcelona, que fez 2-1 no Eintracht Frankfurt, na Espanha. Hoje, mais 9 jogos fecham a rodada com direito a um super duelo. Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu. Antônio Lupi, quarta-feira. E como anda o Guarani Futebol Clube? Anunciando reforços a todo instante, o Bugrão tá com o cofre cheio, Lupe. Bom dia, boa quarta. Bom dia, boa quarta-feira pra você, Carlão, e pra todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani está no mercado em busca de atletas. Por enquanto, ainda nenhuma oficialização nesta quarta-feira, mas a tendência é de novidade. Em breve, pro gol, porque o Guarani voltou a negociar com Fernando Miguel. E o desfecho pode ser positivo. Rafael Donato, zagueirão que já foi oficializado, está na área. E em breve, o Guarani vai começar a apresentar os primeiros jogadores. As caras novas para o Bugre versão 2026. Boa, e que seja um ano proveitoso, que seja um ano bem melhor do que este 2025. Vamos de basquete, a 7ª edição da Champions League das Américas de basquete começa hoje com 3 brasileiros confirmados na competição, que é conhecida como a Libertadores do basquete. Além do Brasil, há clubes da Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Flamengo, atual campeão e que busca o tri, Franca, dono de um título, e Minas representam o Brasil. As equipes brasileiras começam a jogar a partir de amanhã. Vamos pra capital paulista, tem Corinthians na decisão e tem notícia ruim envolvendo São Paulo, Bruno Faria. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre possível gestão temerária no São Paulo. O clube emitiu uma nota afirmando ter respondido a um pedido de esclarecimentos. Ranielli sente dores no tornozelo e é dúvida para o primeiro jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. O alvinegro renovou o contrato de João Pedro. O Palmeiras demonstra interesse no volante Fabinho, mas esbarra na vontade do jogador de permanecer no futebol árabe. O Santos sonha com Gabigol, enquanto o futuro do atacante na Raposa segue em aberto. E handebol, hein? Acabou o sonho do bicampeonato do Brasil. A seleção feminina de handebol foi eliminada ontem pela Alemanha nas quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade. As alemãs donas da casa dominaram o jogo desde o início. Viram um esboço de reação verde e amarelo no segundo tempo, mas terminaram com um placar de 30-23. Lupe! E a Macaca, Lupe? Macaca que apresentou os primeiros reforços ontem no CT do Jardim Olina, e mais caras novas devem pintar no Moisés Lucarelli. Herbert, atacante, ex-América de Natal. E o Wallace, zagueiro, que tem carreira internacional e estava no Atlético Goianiense, foram apresentados ontem no CT do Jardim Olina. Os outros atletas devem ser apresentados nos próximos dias. A Ponte Preta corre para reforçar o elenco, mas também para eliminar o famoso e conhecido pelo torcedor da Ponte, Transferban. Ah, esse Transferban, ele tira o sono de Ponte Pretano, de São Paulino, de corintiano, de santista. É, o Transferban, ele persegue aí as equipes que são mal geridas, podemos dizer assim. O Inter entrou em fase de reformulação no departamento de futebol ao final desta temporada. Pouco depois do anúncio da saída do vice José Olavo Bisol, o clube comunicou ontem o desligamento do diretor esportivo D'Alessandro e o executivo André Mazuco. Os dois chegaram juntos ao Beira-Rio em agosto do ano passado. No caso do argentino, ídolo como atleta, retornava ao clube para ocupar o cargo exercido anteriormente por outro ex-jogador, o Magrão, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, ex-São Caetano.
A nota divulgada pelo Inter informa razões pessoais para a saída do ex-camisa 10. Ah, 11h13, direto do Principado de Itu. Lá está Fábio Scheibe e já tá prontinho a pipoca, tudo tranquilinho, sossegado para curtir esta quarta-feira de muito futebol. A partir das 14h, Fábio Scheibe, bom dia, boa quarta-feira. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, 14h tem decisão para o Flamengo. O Flamengo encara o Cruz Azul do México no chamado Derby das Américas, uma espécie de quartas de final da Copa Intercontinental, jogo lá no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, perto de Doha. O Flamengo tentando a vitória para poder classificar para as semifinais, para encarar o Pirâmides, antes da decisão do Intercontinental, do antigo Mundial de Clubes, onde o PSG já está garantido. O Flamengo buscando então essa vitória no Derby das Américas contra o Cruz Azul para jogar no sábado a semifinal do Intercontinental, viu, Carlão? Boa, Fábio Scheibe. Gostei da pronúncia aí do estádio, né? Também pra você é fácil, né? Tudo parente ali, né, Fábio Scheibe? Ahmad Bin Ali. Ahmad Bin Ali. Bom, já entendemos já. Ele falou tão bem que ele gostou, mas foi legal. Tá certo, Fábio Scheibe. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19-99186-9070, 99186-9070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e a moça online, a moça do streaming, é Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para dissecar tudo sobre Copa do Brasil, Copa Intercontinental, contratações de Ponte Preta e Guarani. Tá parecendo basquete aqui na empresa, hein? É sexta atrás de sexta, hein? Festa hoje, sexta para um lado, é sexta para o outro. E também hoje festa também pelo aniversário de Marco Guarizo, grande Marco Guarizo. Hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe, muita felicidade, sucesso, dinheiro do bolso, e você continue sendo esse cara super especial. Grande Marcão, avante Marco Guarizo, palmeirense de 4 costados. 11h15, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade.
uma iniciativa IPTV. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Principais clubes do mundo. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h18, quarta-feira. Mário Quintino, estradas, avenidas, as ruas da nossa região. Marinho, bom dia. Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que vai em direção da região central de Campinas. Tem lentidão na saída da João Jorge, acesso já para o viaduto Tucuri, e também seguindo pela Moraes Salles até a passagem pela Francisco Glicério. O nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade ao longo desse trecho, e também tem uma ocorrência já na altura do viaduto Tucuri. Atenção pela região. Para seguir em direção do centro, a via expressa Valdemar Pascoal tem boas condições saindo da Prestes Maia e também acessando já pela Barão de Jaguara. Por enquanto, a Barão de Jaguara é um bom caminho, apesar do trânsito intenso. A gente está acompanhando também, Carlão, desde as primeiras horas do dia, a situação da rodovia dos Bandeirantes. Teve um incêndio que atingiu ali um ônibus de fretamento na pista sentido capital paulista, à altura do quilômetro 92 aqui em Campinas, e ainda tem um trecho com lentidão pela rodovia, pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Não tem interdição de faixa, mas esse ônibus ainda está ali pelo acostamento, não há uma previsão de retirada desse veículo de lá. Por isso, atenção, você que vai em direção da capital paulista, dá para acessar a rodovia dos Bandeirantes mais à frente, através da Santos Dumont, e também utilizando a rodovia Anhanguera e depois o anel viário Magalhães Teixeira, que por enquanto tem boas condições aqui no trecho de Campinas. Carlão. Obrigado, Mário Quintino, que volta na programação CBN 11h20. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia. 11h24. Poxa, a gente inicia esse bloco com uma notícia triste, né? Antes de passar para a rapaziada do WhatsApp, perdemos Manfrini. Manfrini, atacante revelado pela Ponte Preta, fez parte daquele esquadrão campeão paulista em 1969, marcou a história na máquina do Fluminense de Francisco Horta, faleceu hoje, né? Ele que era paulistano da Moca aos 75 anos, as causas da morte não foram divulgadas, mas o futebol brasileiro perde aí um grande jogador, a Ponte Preta, né? Ele que é cria da Macaca, mas fez história no Fluminense, atuou no Flu de 73 a 75, marcou 157, jogou, né? 157 partidas, marcou 62 gols, fez história principalmente em alguns Fla-Flus. E na Ponte fez parte daquele esquadrão de 69, jogando no ataque, em 70 também no Campeonato Paulista. É um dos grandes nomes aí da história da Ponte Preta e da história do futebol brasileiro. Lupe, 99186-9070 é o Zap. Eu quero saber do torcedor, eu quero saber do ouvinte, o que esperar nesta quarta-feira com o Mengão, com o Cruzeiro, com o Coringão, que está lá em BH para tentar aí mais uma final de Copa do Brasil, Lupe. Vamos lá então atender os populares, né? Os ouvintes aqui que curtem os apoiadores. Os apoiadores. Bom dia, pessoal. Qual a opinião de vocês a respeito? Renato Alves, me deixa, rapaz, me larga. Ele tá fazendo perguntas de quê? Que nós fizemos ontem pro André Heller. Chato, hein? Renatinho, Renatinho, dá um tempo, cara. Só macaca, hein, Renatinho? Aliás, Renatinho joga bola, hein? Colocou nas redes sociais. Sim. Artilheiro? Sim, exatamente. Grande Renatinho Alves, muito criativo, Renatinho. Exatamente. Ô, Lupe, aliás, hoje... pera aí que eu me perdi aqui numa mensagem. É que eu tô organizando um evento aí. É grande Antônio Lupe. Me perdi 3 aninhos, hein, Lupe? 3 aninhos, mas parece que foram 30, mas enfim. 3 anos, Fábio Scheib, você sabe do que eu estou falando. Vai bem ou... Tem. Celebrando o início, né? Celebrando bem o início aí, cara. 3 Tem anos... muita lenha pra queimar ainda, muita estrada pela frente. 3 anos dá pra aguentar. 3 anos de boa, né? Tranquilo. De boa. Vamos lá. Carlão e Lupe, gostaria de fazer uma visita à EPTV hoje à tarde para dar um abraço no Guarizo. Teria como vocês falarem com o Eliel? O Emerson, é o seguinte, o Guarizo hoje não tá na casa. O Guarizo, ele está de day off. Mas em breve a gente vai organizar, entre em contato aqui para você dar um pulo aqui no complexo de comunicação do Grupo EP para dar um abraço no Guarizo. Hoje não tem como porque ele não está na casa, tá bom? Grande abraço para você, Wagner de Hortolândia. Carlão, será que todos co-irmão
iriam torcer pelo Flamengo? Afinal, hoje o Flamengo é o Brasil, né? Parece nada, vai ser uma secadeira danada. Bom dia, amigos do CBN Esportes. O Rodrigo Pulpo, de Campinas. Hoje a Ponte será julgada pela invasão da torcida depois da conquista do título da Série C. Aliás, eu preciso acompanhar isso. Bem lembrado, hein, Rodrigão? Começou às 11 da manhã. É possível que seja punida, e eu me pergunto, se isso tivesse ocorrido com um grande clube, a atitude do STJD seria a mesma? Abraços a todos. Eu acho que, cara, alguma punição vai acontecer. Mas eu acho que até pelo momento, ali foi um momento de alegria, eu falo de celebração do esporte, não houve qualquer desentendimento com o adversário, muito pelo contrário. Eu acho que alguma punição vai acontecer, mas essas coisas de perder mando, 10 jogos, acho pouco provável. A gente tem falado aqui, tem tanta coisa mais grave que a CBF passa pano, né? Acho que não seria uma festa, não só da Ponte Preta, do Náutico, do Vitória, do Remo, né? De outras equipes que celebraram dessa maneira. Eu acho que a CBF, ela vai ter aí um bom senso, um equilíbrio na hora de aplicar a punição. Pelo menos eu espero isso, né? Mas a caneta está na mão dos caras. Acabei de acessar aqui o julgamento da terceira comissão do STJD. Por enquanto, o julgamento da Ponte ainda não começou. Então, são vários, né, que estão na pauta, vários processos, mas o da Ponte ainda não está em diferente, andamento. Né, Lupe? Se fosse uma invasão como o de 2017. Plenário lotado, hein? Cheio, dezembrão, dia 10. Né? Quarta-feira, semana praticamente encerrada, né? Mengão 2 horas, né? Os advogados. Onde vai ser hoje? Pô, temos que decidir a situação da Ponte Preta, o Mengão, 2 horas na tela. Vamos aguardar, já a gente vê isso aí. Essa foi boa, gostei. Pô, 2 horas tem Mengão, Rio de Janeiro, cara. Papai, que festa do Mengão lá, ô louco. Grande abraço pra galera do STJD. Fábio Veloso, bom dia. Pode falar do Campeonato Paulista? Já pensaram que VMS de ter 2 campeonatos paulistas, um com os grandes e outro com os times que não vão enfrentar nenhum grande, pode ser uma boa para os times do interior? Quem bobear não classifica. Não, mas todo mundo enfrenta grande, né? Foi dividido que cada equipe menor vai enfrentar pelo menos 2 grandes, né? Entre Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Essa é a divisão que eles fizeram para ter uma equidade aí, né? Para ter um equilíbrio no campeonato. É aquela coisa, né? Se o grande focar, é difícil. VMS é vamos. É igual a minha sobrinha Lara conversando, meu filho Arthur. Então eu vou reler a mensagem, porque foi uma... tiozão, a gente tem dificuldade. Já pensaram que vamos ter 2 campeonatos paulistas? Um com os grandes e outro com os times que não vão enfrentar nenhum grande. Pode ser uma boa para os times do interior, quem bobear não classifica. Mas pelo menos um eles enfrentam, né? O que o Scheibe acabou de destacar aqui. Apesar que há uma chance nesse campeonato, notadamente, porque os grandes estarão preocupados com o Campeonato Brasileiro, né? Já começando as competições internacionais. O Campeonato Paulista, infelizmente, eu digo, a cada temporada, apesar da premiação rentável, né? Mas a cada temporada ele vai perdendo um pouco de espaço. Eu acho que os grandes não vão se dedicar. Por exemplo, no nosso caso aqui, a Ponte pega o Corinthians, né? Dos nossos filhos, é o primeiro que enfrenta um grande. Cara, o Corinthians vai estar provavelmente ainda se recuperando ou de um título de Copa do Brasil, das festas, ou de uma eliminação e tal. Eu acho que ele não vai focar a estreia do Campeonato Paulista. Mas acho que com o decorrer da competição, os grandes começam a se dedicar nos clássicos e em jogos decisivos. Mas eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que se tem um campeonato em que o pequeno pode chegar, eu acho que é esse. Até pela falta de dedicação dos grandes clubes do nosso estado. Boa! Deixa eu ver aqui, o Vinícius que me ajudou com essa questão do Vamos, o VMS. Qual site eu consigo acompanhar o julgamento da macaca? No site do STJD. Mas fica aqui na CBN que eu vou informando tudo o que acontece. E tá super tranquilo lá, cara. Não, tá de boa. Não tem ninguém, é suave. Online. Até 2 horas acaba. 11 horas 31 minutos é o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. O
número de divórcios no Brasil caiu pela primeira vez desde 2019. É o que mostra o levantamento de estatísticas do Registro Civil divulgado pelo IBGE. No ano passado, houve 428 mil divórcios. O número representa recuo de 2,8% em relação a 2023. Já os casamentos têm durado cada vez menos. Em 2004, os matrimônios chegavam, em média, a pouco mais de 17 anos. Em 2024, esse número caiu para 13,8 anos. A Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava o Ceará como entrada e saída de entorpecentes. O grupo fazia viagens para países da Europa e da Ásia, como França e Tailândia. A investigação começou com a prisão de uma pessoa com 40 quilos de skunk que seguia de Belém para Fortaleza. No Paraná, a polícia apreendeu 3,5 toneladas de maconha na cidade de Caraíma. O município está na rota do tráfico internacional e os criminosos usavam bunkers para esconder os entorpecentes. O local foi descoberto numa investigação sobre o assassinato de 4 homens. A cantora Rosalía fará um show extra no Rio de Janeiro. A artista espanhola vai se apresentar na Farmácia Arena em 10 e 11 de agosto de 2026. Os ingressos para o segundo dia já estão à venda na Ticketmaster Brasil. A volta de Rosalía ao Brasil faz parte do encerramento latino-americano da turnê Lux, que também passa por Chile, Argentina, Colômbia e México, antes de finalizar em Porto Rico. A filha da vencedora do Prêmio Nobel da Paz deste ano, a opositora venezuelana Maria Corina Machado, recebeu o prêmio em nome da mãe, na cidade de Oslo. Em discurso, Ana Corina Sosa destacou a luta da Venezuela em busca da democracia. Perseguida pelo regime do presidente Nicolás Maduro, Maria Corina vive escondida. A organização do Nobel informou que a oposicionista está a caminho da Noruega, apesar de não ter participado da cerimônia. Há 10 anos, Maria Corina está proibida de viajar. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos dar um rolê lá por São Paulo. Bruno Faria traz tudo aí sobre o Corinthians na final. Notícias ruins envolvendo São Paulo fora de campo. Palmeiras, Abel fica, hein? Mais 2 aninhos de Abel. E o Santos tentando aí, já atacando o mercado, talvez Gabigol, hein? E o Neymar fazendo parte aí também desta negociação. E passou pelo crivo do menino Ney uma possível chegada do Gabigol. 11h35, Bruno Faria, noticiário dos gigantes do nosso estado. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima que aponta possível gestão temerária no São Paulo. O clube informou em nota que já respondeu ao pedido de esclarecimentos do MP, que ainda avalia se vai abrir um inquérito. Segundo o GE, a denúncia cita 4 pontos. O déficit de 287 milhões de reais no ano passado, a proposta de criação de um fundo para as categorias de base, a venda de jogadores por valores considerados baixos e a relação de Júlio Casares Filho do presidente, com um empresário do futebol. No Corinthians, sinal de alerta para a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O volante Ranieri sente dores no tornozelo esquerdo e não participou dos 2 últimos treinos. Por isso, pode não viajar com a delegação. O clube não divulga a lista de relacionados. Nesta terça, o Timão anunciou a renovação do zagueiro João Pedro. O contrato, que ia até 2026, agora vale até novembro de 2030. O defensor soma 31 jogos e 1 gol com a camisa alvinegra. O Palmeiras procurou informações sobre o volante Fabinho, ex-Liverpool e hoje no Al Ittihad da Arábia Saudita, mas a negociação não avançou. Segundo o Nosso Palestra, o jogador soube do interesse em agosto, mas não tem o desejo de voltar ao Brasil neste momento.
E com isso, o Verdão recuou. No Santos, o planejamento para 2026 começou. Com um orçamento reduzido, o clube quer focar em contratações por empréstimo ou atletas livres no mercado. O nome de Gabigol ganhou força. O atacante busca mais tempo em campo e deve ter seu futuro definido pelo Cruzeiro nos próximos dias. O Santos acompanha de perto, já que tem interesse no retorno do menino da Vila. De São Paulo, Bruno Faria. Boa, Brunão. Fábio Chaib, 9:30 da noite, Cruzeiro e Corinthians é a primeira decisiva aí da fase semifinal da Copa do Brasil. 62 mil ingressos vendidos, ingressos esgotados para essa primeira decisão de semifinal no Mineirão. Cruzeiro que vem embalado, né, pelo Brasileirão que fez, terceiro colocado, tem todo o time à disposição, técnico Léo Jardim, só uma dúvida na frente, se coloca Arroio ou Sinisterra, né, os dois jogadores gringos aí que fazem muita diferença para o Cruzeiro também, mas o Cruzeiro com uma boa equipe aí, que buscou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, tenta abrir vantagem contra o Corinthians. O Corinthians ainda com dúvidas, né, Carlão? Além do Ranieri, também o Garro, que treinou essa semana entre os reservas, se recuperando de contusão, pode começar no banco de reservas. E o Yuri Alberto não está 100% ainda das condições físicas, mas vai para o jogo. O Corinthians deve colocá-lo para jogar. Se recupera de uma contusão no pubis. O Corinthians tentando se reerguer depois dos últimos 7 jogos do Brasileirão. Apenas uma vitória, o Corinthians busca fazer um bom enfrentamento contra o Cruzeiro e sair vivo nessa primeira semifinal lá no Mineirão. Ô, Carlão, você quer ingredientes desses dois times? Ah, eu quero. Ingredientes. Já foi final de Brasileiro, né? Que dão elementos, são elementos de um grande jogo. Jogaço. Por exemplo, são duas equipes que ainda não perderam na Copa do Brasil. Bom. O Corinthians está invicto. O Corinthians é bom pra esse tipo de jogo, 8 jogos, né? E 8 vitórias. O Cruzeiro venceu 7 e empatou só um, que foi contra o CRB. Tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians eliminaram os rivais. Sim. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians. E o Galo doido, o Atlético Mineiro, caiu pro Cruzeiro. Sim. As duas equipes não sofreram nenhum gol na Copa do Brasil. As defesas não foram vazadas. Intransponíveis. Quem vai vazar primeiro a defesa do Corinthians ou do Cruzeiro? Ninguém sabe, vamos aguardar. E outra, hein? São 9 títulos em campo de Copa do Brasil. De um lado, o Cruzeiro, maior vencedor, 6 Copas do Brasil. E o Corinthians, tricampeão. Ou seja, elementos de um grande jogo. E o Corinthians, se perder por 2-0, traz viva a decisão para a Neoquímica Arena. Não sei, hein? Mas 1-0 traz viva. Anota aí que eu tô falando. Agora, é impressionante como o Corinthians não consegue contar com o trio, né? Com o Rodrigo Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto. Sempre um tá com problema. O Garro é um menino super talentoso, mas também convive com problemas físicos, né? E não consegue desempenhar ou performar, né? Como gosta o treinador de hoje, né? Mas treinador moderno, né? Mas é um tipo de jogo que o Corinthians gosta. Acontece que o Cruzeiro faz uma grande temporada. Eu acho o Cruzeiro favorito a conquistar a vaga na final. Agora, o Corinthians é o Corinthians, né, cara? Ele chega aí, é um time catimbeiro, é um time com jogadores talhados para jogos desta maneira, né? Jogadores catimbeiros, jogadores chatos no melhor dos sentidos, né? E se o Corinthians voltar para São Paulo com esse jogo palpável, é complicado. Na Neoquímica a gente sabe como é o comportamento da torcida, é um Corinthians que vai pra guerra mesmo. Mas eu acho que o Cruzeiro no confronto ele tem aí uma possibilidade maior em virtude do time, em virtude da temporada que tem feito, mas eu não descarto o Corinthians não. Ô Fábio Chaib. Escalação do Cruzeiro, Carlão. Tem o Cássio no reencontro com o Corinthians, mais uma vez, o Cássio goleiro, o William, Fabrício Bruno, Vilalba e Kaique. No meio campo, Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Caio Jorge e Arroio. Ou Sinisterra entrando no lugar do Arroio também, 2 velocistas sul-americanos. Já o Timão, que não deve contar com o Ranieri, né? O Garro também deve começar no banco de reservas. Tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Maicon, André Carrilho e Breno Bidon. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Cara, só pra fechar, a gente tem que ir pra um rápido intervalo. Você que faz parte da comunidade Alviverde, né? Que vive os meandros de Palestra Itália.
Qual a repercussão aí da renovação de contrato do Abel Ferreira, mais 2 temporadas no Palmeiras, Fábio? Agora é oficial, né? O Palmeiras oficializou a renovação até o final de 2027, coincide justamente com o final do mandato da Leila Pereira, a Leila que sempre colocou a opinião que queria manter Abel Ferreira durante todo o seu mandato à frente do Palmeiras. Abel Ferreira, que é um dos maiores vencedores de títulos como treinador ao lado de Oswaldo Brandão pelo Palmeiras, renova o contrato e um final de temporada um pouco questionado, né? Mas o valor que ele tem para os palmeirenses, né, não dá para mensurar. Muitos palmeirenses aprovam, outros estão ainda chateados com a final da Libertadores, mas a aprovação é bem maior do que a rejeição na torcida palmeirense, viu, Carlão? Boa, Fábio Chab, 11h43, nós vamos para um rápido intervalo, e aí na volta, sim, vamos destacar a Ponte Preta atacando o mercado, o Guarani também, né, anunciando jogadores, a preparação dos irmãos para a temporada de 2026. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 11h47. Lupe, a rapaziada tá participando conosco aqui no CBN Esportes nesta quarta-feira, como você colocou no nosso grupo, uma quarta-feira gorda. É. De muito futebol, né? A partir Ah, das verdade, com a figurinha, né? É.
Vamos lá, Carlão. Bom dia. Houve um tempo que o Corinthians acreditava ser a maior torcida do Brasil. Devem ter caído na real. Marcos Brito, a torcida do Corinthians, ela é imensa. Ela é gigante. E é uma das maiores, sim, do Brasil. Corinthians e Flamengo, né? Corinthians e Flamengo. O Flamengo ainda tem essa... É dominante, né? Mas o Corinthians também tem uma torcida gigante. É a segunda maior. É isso. O Vinícius, salve amigos. Precisa mesmo do Ministério Público para ver a gestão temerária no meu tricolor? Vão acabar com o meu tricolor com essa diretoria de... Opa, freia, porque ele estava muito nervoso. Foi uma denúncia anônima, né, no Ministério Público. Compartilho com a opinião do ouvinte. Tá louco. E agora o São Paulo tem que responder justamente essas questões do Ministério Público aí. Pode abrir um processo com isso, né? O presidente até chora por uma selfie. Do São Paulo? Ele gosta nas redes sociais agora. Enquanto isso, o time perde de 6, o departamento médico sucateado e por aí vai. Final do telefone 4601, o Cruzeiro é o favorito, mas nunca, como é que é? O Cruzeiro duvidem do Corinthians. Não, deve ser isso, deve ser dúvida, porque o corretor, acho que o corretor aqui mudou. Deve ser isso, Chaib, mas nunca duvidem do Corinthians. Jamais. Final do telefone 3645, tá falando que hoje o Cruzeiro vai golear por 4-0, já vai fechar aí a semifinal. E na outra semifinal, quem vai é o Vasco da Gama. É amanhã, né? Vasco e Fluminense. Vasco e Flu. Bom dia, o nobre ouvinte aí falou sobre a torcida do Corinthians. É só ver o ranking dos piores públicos de jogos do Brasileirão. Veremos quem é a maior do país. O Corinthians tem uma média de público bem interessante, né? Sempre lotando a arena. O Abel mais 2 anos no Palmeiras. Agora é só aguentar o Verdão nas próximas 2 temporadas. O Abel, ele esse ano passou ileso, né? Mas nos últimos anos ele sempre beliscou uma taça. Permanece forte. Eu acho que ano que vem, reforçado aí com o Paulinho, o próprio Lucas Evangelista retornando e as contratações que certamente vão chegar, o Palmeiras vai, não tem jeito. Os dominantes são Flamengo e Palmeiras. Aí vê quem ganha na final. Mas Palmeiras e Flamengo permanecerão aí no topo. O Adilson, que horas é o Flamengo hoje? 2 horas da tarde, hein? 2. Esse jogo você acompanha na tela da IPTV. Boa. É verdade que o Corinthians... Ó, o Tagino Júnior. Será que é o filho do Dr. Tagino? Ô, Tagino Júnior, será que você é o filho do Dr. Tagino? Se for, você manda aqui, ó. É verdade que o Corinthians está com suspensão por mando de campo no Paulista? Teve a final contra o Palmeiras, Tagino Júnior. Que eles colocaram. Tagino Júnior, você é filho do Dr. Tagino, do Conselho Fiscal agora? Será que pegou alguma punição? Sim, é filho dele, filho do Dr. Tagino. Boa. Dr. Tagino. Então, alguém já tinha me passado isso, Chay. Não tem informação também, não. Acho que foi pena pela aplicação de multa, não foi, Carlão? Eu acho que eu lembro era isso. Vai ficar nisso. A própria organizada foi punida e tal, mas já voltou aí a Gaviões, as outras organizadas do Corinthians também. Eu acho que ficou nisso mesmo, né? Aliás, né? Foi uma festa aquela final, né? Ali acho que o Palmeiras ficou uns 15 minutos sem jogar, né? Depois que o Memphis pisou na bola lá. Aí a torcida soltou luminoso, não teve mais jogo, né? Mas tudo bem, já passou. Acho que o Corinthians pagou uma multa aí, Antônio. Porque teve aquela questão dos sinalizadores e tudo mais, é verdade. O árbitro terminou, não teve jogo, não teve jogo. Os últimos 10 minutos, os 15, 10 minutos, não achei nada aqui, não conseguiu jogar. Tagino Júnior, grande Tagino Júnior, filho do Dr. Tagino. Bom dia, Carlão. Quando a gente vai lá na praça de novo? Antônio Wilson. Ia lá, hein, Carlão. Vai querer mudar o nome da praça de novo ou não? Não, né? Então tá bom. Lupe, vamos emendar então? Vamos de Bugre, depois a gente sobe a avenida. Bom, pra quem tá acompanhando o CBN Esportes pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar imagens do treinamento do Guarani e hoje teve uma novidade nas atividades. O Rafael Donato já está integrado ao elenco do Guarani. Zagueiro que disputou as 2 últimas temporadas pelo Novo Horizontino. Também tem um currículo bem bacana, né? Com o Vila Nova. Inclusive foi campeão da Série C com o time goiano. E inclusive jogou várias competições pelo Vila Nova. Ao lado ali do Maurício Antônio e também do Guilherme Parede, hein? E hoje começa o processo de apresentação desses atletas no Guarani. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa, hoje o Maurício Antônio, zagueiro que veio do Paysandu, e o Guilherme Parede,
que veio do Vila Nova serão apresentados oficialmente. O Guarani começa a partir desta semana uma pré-temporada fora de Campinas, mas não é uma pré-temporada seguida. Por exemplo, os jogadores eles vão para Bragança Paulista, hoje à tarde o treino é em Louveira, a partir de amanhã em Bragança Paulista, eles ficam até o final de semana e depois retornam novamente para Bragança para continuar a preparação. E depois das festas de Natal e Ano Novo, voltam novamente, aí fica naquele regime mais fechado lá em Bragança, concentrado, realizando a pré-temporada. Lembrando que o Guarani estreia no Campeonato Paulista em casa contra a equipe do Primavera. E a notícia que pode ser animadora é que o Guarani voltou a negociar com o Fernando Miguel e uma negociação já em estágio avançado. O Guarani... O próprio Rômulo Amaro veio aqui num bate-papo falando que a prioridade era resolver essas questões envolvendo os goleiros do Alviverde, com o futuro incerto do Andrei, do próprio Dalberson. Tentou o Fernando Miguel no primeiro momento, não deu certo, foi pro Ayrton, goleiro do Novo Horizontino, que acabou sendo anunciado pelo Vila Nova, que vai disputar a Série B, e a diretoria voltou a negociar com o Fernando Miguel e pode ser que logre êxito. É um bom nome, um jogador experiente. O Guarani precisa realmente de um goleiro, precisa fixar um goleiro, não só por uma temporada, mas por várias, né? O Guarani tem dificuldades nesta posição. É impressionante como o Guarani não consegue permanecer com o goleiro, e quando vai ao mercado, ultimamente não tem dado certo também, não tem feito boas contratações. E o Fernando Miguel é um goleiro confiável, não é não, Fábio Scheibe? Muito experiente, né, Carlão? Muito experiente. O Fernando Miguel tem passagem pelo Vasco da Gama também, pelo futebol cearense. Um cara com muita rodagem já vai trazer um equilíbrio necessário, principalmente para a defesa do Guarani. O gol que o Guarani sofreu tanto, na posição que o Guarani sofreu tanto neste ano de 2025, tendo um cara com responsabilidade atrás, com dedicação também atrás, passa mais segurança pela defesa, que começa a ser o alicerce aí da equipe. Só cobra criada, hein? Tomar cuidado com esse vestiário aí. A gente sabe que Série C é importante, sim, contar com jogadores experientes, mas que os gestores saibam aí conduzir, né? Porque tem gente forte aí dentro do vestiário do Guarani. 11h54, tem um intervalinho com a hora do vôlei, né? Tem um intervalinho. Depois a gente vai falar da Ponte Preta. Pega a avenida e vamos lá desembarcar no estádio Moisés Lucarelli. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Acesse lexuscampinas.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Os resultados do primeiro dia do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino com times do Brasil. Ontem o Praia Clube ganhou do Zamalek por 3-0 e o Osasco também venceu por 3-0 o Alianza Lima. Hoje de manhã nós já tivemos mais uma partida. O Praia Clube venceu o Orlando dos Estados Unidos. O jogo aconteceu agora há pouco às 10 horas da manhã. Vitória por 3-0 do time mineiro, com parciais de 25-23, 25-15 e 28-25. Lembrando que o Mundial de Clubes Feminino está sendo realizado em São Paulo e a partir do dia 16 de dezembro, o Mundial Masculino em Belém do Pará, com a presença do Vôlei Renata. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. 11h59, fecha com a macaca, Lupe. Vamos ouvir aí o Herbert, atacante, que veio do América de Natal. É uma das caras novas da Ponte na apresentação visando a temporada 2026. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, não pensei duas vezes, conversando juntamente com o meu empresário. Tirei algumas outras situações que tinha e dei prioridade total desde quando surgiu essa oportunidade. E minhas características, como você fala, sou um jogador mais de velocidade, de explosão. Gosto daquele confronto 1 para 1. E tanto jogando pela beirada, ou também gosto de atuar de falso 9, dando aqueles facões nas costas dos zagueiros, dos adversários. E acredito que vai se encaixar aí no estilo de jogo do Marcelo e vai dar certo aqui. Obrigado. É algo que eu sempre almejei, né? Poder jogar um Paulistão. Como você mesmo disse, já joguei o Campeonato Paulista nas equipes inferiores, sei o quão difícil é. E agora ainda mais. Querendo ou não, agora a gente vai pegar equipes bem qualificadas, Corinthians, São Paulo. E trabalhar bem, se Deus quiser, fazer um Paulistão bem aí e ajudar a Ponte Preta. Aí, Herbert, atacante, ele veio do América de Natal, é uma aposta, né, que a Ponte fez para a temporada do ano que vem, já que não renovou com o Toró. Voltou pro Botafogo. Fechando, Fabião. Só uma resposta aqui pro ouvinte, sim, o Corinthians está punido, sim, com dois mandos de campo, né, no Paulistão do ano que vem. Possivelmente o jogo contra a Ponte Preta não será realizado na Neoquímica Arena. A decisão foi do TJD no dia 24 de abril deste ano, portanto, o Corinthians, 2 mandos de campo, tem que jogar fora da Neoquímica Arena. Boa, Fábio Scheib. 12:01, a gente volta no Arena já com o resultado do Mengão, hein? Já com a vitória do Mengão. E com a possível ou não punição da Ponte no STJD. Verdade, cravou aí. Já com a vitória do Mengão, a gente volta no Arena hoje às 4 da tarde. Até lá. Valeu! CBN Esportes